Bom, no dia 13 de agosto, a vítima, uma adolescente de 16 anos, compareceu na DEPCA juntamente com a sua representante legal. Nessa ocasião, a adolescente ainda estava bastante debilitada, porque no dia anterior sofreu uma violência sexual praticada por esse autor de 23 anos, que é irmão dela, irmão paterno. Desse modo, a adolescente foi ouvida e acabou relatando que, desde os 5 anos de idade, ela sofria violência doméstica enquanto morava com o irmão e com o pai. Segundo ela, desde os 5 anos de idade, esse irmão passou a abusá-la sexualmente e também agredia bastante a adolescente fisicamente, alternando aí períodos em que ele começou com 11 anos de idade, agredindo bastante tempo enquanto ele foi também adolescente infrator, e essa última violência, aos 23 anos, já responde pelo Código Penal. Então, dessa forma, relatou um histórico de violência que culminou com esse episódio agora, que aconteceu no último dia 12 de agosto. Essa adolescente, ela já convive com uma pessoa, ela tem união estável e está no período pós-parto. Então, esse adolescente aproveitou que ela estava sozinha em casa, esse homem, né, no caso o autor, ele se aproveitou, pulou o muro da casa e encontrou a adolescente sozinha com o bebê recém-nascido. Ele passou a agredir fisicamente, fez com que ela se ajoelhasse no chão e pedisse perdão por ser a ovelha negra da família, palavras da adolescente, e em seguida a violentou sexualmente. Dessa violência, a adolescente precisou retornar para a maternidade com bastante sangramento, inclusive com rompimento dos pontos. Diante de toda essa agressividade e violência, nós representamos de imediato no plantão pela expedição do mandado de prisão preventiva, e essa prisão foi cumprida ontem. Ele foi preso por volta de 15 horas no bairro Coroado. Delegada, ela nunca chegou a denunciar, já que ela fala que ela era estuprada desde os 5 aos 12 anos? Sim, na realidade ela relata uma omissão do genitor, inclusive ele teria presenciado um dos abusos e a única providência que ele tomou foi expulsar esse filho, né, esse autor da violência de casa. Nunca denunciou, inclusive ele será também ouvido durante o tramitar desse inquérito, justamente sobre essa responsabilidade que no caso do representante legal é também passível de indiciamento e punição, justamente porque ele não chegou a denunciar o fato, apenas retirou e expulsou ele da casa. E isso gerou aí uma maior raiva ainda dele contra a irmã e acabou aí culminando nessa violência com graves danos físicos e mentais a essa adolescente. É possível que esse homem tenha cometido outras vítimas? Ele confessa o crime, delegado? Ele confessa? Bom, ao ser interrogado, inicialmente ele negou. Entretanto, ao ser questionado sobre esse fato do pai ter presenciado esse abuso e ele ter sido expulso de casa, ele acabou confessando que, de fato, esse episódio aconteceu. Então, ele está indiciado pelo crime de estupro. Também ele praticou isso várias vezes durante a adolescência, né? A gente ressalta que, com relação à responsabilização criminal, crianças não são punidas criminalmente. Na verdade, a criança ela precisa de um acompanhamento via conselho tutelar, quando ela comete algum ato dessa natureza na infância. Na verdade, desde a infância, ele já revelava esse lado agressivo e violento. Entretanto, esse último episódio, ele cometeu aos 23 anos de idade e agora responderá conforme os rigores da lei, de acordo com o artigo 213 do Código Penal. Oi, Lene, a gente está acompanhando o caso de prisão desse homem de 23 anos, preso por suspeita. Sim, essa adolescente já tem uma união estável. A gente ressalta também que essa gravidez não é oriunda de violência. A partir dos 14 anos, para que seja uma violência sexual, tem alguns critérios a serem preenchidos. Então, ela tem uma união estável, ela convive com um companheiro e justamente aproveitando que esse companheiro não estava em casa e nem o genitor, ele acabou pulando o muro da casa e concretizando aí mais uma violência que, inclusive, deixou a adolescente bastante machucada e debilitada. Delegado, em relação ao pai, ele vai ser indiciado só por omissão? Na realidade, ele responde pelas mesmas penas, dependendo aí, a gente precisa ver a fase que foi, né, a idade que esse autor tinha, para que a gente possa adequar a tipificação pela qual ele vai responder. Doutora,
A polícia investiga e possíveis outras vítimas, uma vez que ele já praticava abusos desde muito novo? Não, na realidade é uma violência doméstica. É uma violência doméstica que foi reiterada, foi feita várias vezes contra a mesma vítima. Me parece que ele, na verdade, ele não aceitava ela como irmã, né, que ela chegou depois. Então, ele talvez utilizasse essa motivação para transferir toda a agressividade, toda a raiva contra ela desde a infância. Familiar que aconteceu repetidas vezes contra a mesma vítima. Delegado, esse crime aconteceu no bairro Coroado mesmo? Não, o crime aconteceu no bairro Jorge Teixeira. A prisão dele foi no Coroado porque ele não mora mais com a família. Para você aí as informações da delegada Joyce Coelho, titular aqui da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Esse homem de 23 anos que foi preso aí pelas equipes da especializada por esse crime de estupro cometido contra a sua própria irmã, uma adolescente de 17 anos. Ainda segundo a delegada Joyce Coelho, a vítima passou por abusos desde os 5 anos de idade até os 12 anos, ainda na fase de criança para adolescência. O pai do acusado e da vítima, eles seriam irmãos por pai paterno, acabou sendo omisso a um desses abusos sexuais que ele acabou presenciando e, segundo a polícia, ele também vai ser iniciado em relação a essa omissão ao crime, uma vez que ele não denunciou, mesmo sendo aí, na época, o acusado ainda um adolescente. Ele foi preso e encaminhado aqui para a sede da especializada. Agora, após os procedimentos cabíveis, ele vai ficar à disposição da Justiça. Todos os detalhes você também acompanha acessando o cm7brasil.com. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações. As imagens são de Paulo César. Eu sou Carol Dias para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.